Recebeu a mensagem aí, Regis? Recebi. Ótimo. Recording. Boa noite mais uma vez para todo mundo. Nós estamos iniciando a nossa continuação da sexta aula. Hoje a gente finaliza essa lição que fala sobre Jesus, a resposta para o maior problema da humanidade. Vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar. Vamos orar. Pai Todo-Poderoso, Senhor de eterna honra e glória, nós somos gratos ao Senhor, Pai, pela vida, somos gratos pela proteção que o Senhor nos deu nesse dia, somos gratos por podermos estar reunidos de forma online, Pai, adorando ao Senhor, aprendendo a sua palavra. Nos conceda, Senhor, um coração aberto, uma mente, ó Pai, aberta a receber os seus ensinos e que possamos, ó Pai, sair dessa aula mais fortificados, ó Pai, inteirados de sua palavra e prontos para servir ao Senhor. Esteja abençoando a cada um de nossos alunos, nos concedendo, ó Pai, uma vontade, ó Pai, sempre sincera de servir a Ti, Pai. E em nome de nosso Senhor Jesus, nós oramos ao Senhor, agradecemos, Pai. Amém. 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 Ok, deixa eu colocar a telinha aqui para a gente lembrar das nossas anotações. Deixa eu melhorar a nossa telinha aqui também. Visivelmente para mim. Aumentar um pouquinho mais. Assim eu vejo vocês também. Ok. Bem, nós temos aí, ó, na tela, nós já passamos aí o primeiro ponto, quem é Jesus. Segundo, qual foi a mensagem de Jesus. Terceiro, qual foi a missão, né, de Jesus aqui na Terra. E quarto, como foi o ministério, o seu trabalho aqui. E aí tem 3 pontos que fala sobre o milagre, né, a realização dos milagres que Jesus fez, e o ponto, né, a necessidade dos milagres para a confirmação da palavra dele, a mensagem, né, dita, deixada por ele, e a reação que nós vimos aí das pessoas, dos discípulos, quando receberam a sua mensagem. Bem, dando continuidade, nós temos aí o 5º ponto, para nós podermos ver, que vai falar sobre qual é o valor das palavras. Opa! O valor das palavras da vida que Jesus ensinou. Ok. Bem, agora a gente vê sobre esse ponto e nós vamos voltar, porque essa lição a gente fica quase 100% dentro do Evangelho de João. Então, vamos lá, vamos pegar uma passagem para nós lermos, e ele vai ficar em João, capítulo 8 agora, versículo 31 até o 36. Vamos pegar essa passagem, então. Evangelho de João, capítulo 8. Nós até comentamos, né, para os irmãos, para os alunos, que possam fazer a leitura do livro de João. E aqui vai ser revelado, vai ser mostrado várias coisas que nos ajudam com relação ao ensino. Então, vamos lá. João, capítulo 8, 31 a 36. Regis, pode ler para nós? Sim.
do 31 até o 36. Isso. Diz assim: Disse Jesus aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente serão meus discípulos. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Eles lhe responderam: Somos descendentes de Abraão e nunca fomos escravos de ninguém. Como pode? Como você pode dizer que seremos livres? E Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade. Todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. Ótimo. O que é que nós vemos nesse ponto dessa leitura? Qual é o ponto principal? Ele fala sobre uma liberdade que nós temos, que recebemos, e nós só conseguimos receber essa liberdade por meio de Jesus. Então, ele fala sobre a sua própria palavra, né? Logo lá no começo. Disse, pois, Jesus aos judeus que haviam crido nele, aqueles que então acreditaram: se vós permanecerdes na minha palavra, então a palavra de Cristo tem valor? Tem. E qual é o valor dessa palavra? Significa que esse valor tem valor de nos dar liberdade do pecado. Então, nos livra do pecado, de uma vida errada, de uma vida totalmente andando em caminhos tortuosos, que não nos leva à salvação. Então, a palavra de Cristo tem valor, e o valor nos traz a liberdade do pecado. Então, todo homem é o quê? Como a gente vê na passagem. Todo homem é escravo do pecado, mesmo se admitir ou não. Todo homem que não tem Cristo é escravo do pecado. Ele acha que talvez não seja, mas é, e continua sendo. E se não tiver Cristo, como nós vemos logo no comecinho ali, né, você não tem. Se você não tiver a palavra, né, fazendo jus, fazendo parte da sua vida, que quando a gente fala sobre palavra, é praticamente você tem Jesus. Se você não tem a palavra com você, não anda junto de sua vida, você então não tem Cristo. Porque a habitação de Cristo está ali, em sua própria palavra. Ele é a palavra. Lembra que João fala, né? Eu sou o verbo. Deus é a palavra, Deus é o verbo. E no caso, Jesus aqui, quem ele diz. E aí a gente vai lembrar da frase, né, que todo mundo lembra, conhece bem, que é o versículo 32. E conhecereis a verdade, né, e a verdade vos libertará. Então, conhecer a verdade, como propriamente a própria palavra fala, essa liberdade aqui, ou melhor, conhecereis a verdade. Essa verdade é a palavra. É ela quem nos dá o livramento do pecado. É por ela que nós temos o conhecimento sobre Jesus. E se nós não buscarmos pela palavra o conhecimento, nós não conseguiremos viver uma vida agradável a Deus. Não é simplesmente você dizer, tem um comprometimento com a palavra. A nossa vida precisa ter um comprometimento. Então, obedecendo a palavra, ficamos o quê? Libertos do pecado. Então, o valor da palavra é essa questão que a gente vê de João. João, então, deixa claro para nós, como propriamente Jesus dizendo, que, então, o valor dessa palavra nos traz a liberdade de uma vida em pecado. Agora, nós temos uma continuação no versículo 51. Wellington, você pode ler o versículo 51? Amém, posso sim. Versículo 51. Isso. Diz assim:
Asseguro que, se alguém obedecer a minhas palavras, jamais verá a morte. Ótimo, obrigado, Wellington. O que nós vemos nessa pequena passagem? Qual é o valor da palavra, então, colocada aqui? Ele vai nos fazer o quê? Nos libertar da morte. Então, aqui ele nos liberta da morte, mas que morte? Eterna. Ok. Nós temos duas passagens que deixam claro, mostrando para nós qual o grande valor dessa palavra. E aí a gente vê bem claro, nesse segundo, que aí é o versículo 51, que em verdade vos digo, como Wellington leu numa versão diferente, mas muito bem aplicada, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eterna. E esse guardar a palavra, como a gente vê no versículo 31 também, se vos permanecerdes na minha palavra, tudo isso tem a ver que ele está falando sobre crer. Lembra que crer não é simplesmente você acreditar. Jesus ele deixa claro que o crer condiciona a alguma coisa. Você dizer que você crê simplesmente porque você acredita naquilo que foi dito, mas você não tem uma ação, uma reação com relação àquilo que você ouviu, então não tem valor nenhum. Você crê, mas não ter uma atitude não muda, não faz nada em sua vida. Então, esse crer em Jesus tem a ver e tem a condição de você obedecer. Então, sempre está ligado com uma condição, que é a condição de obediência. Eu creio porque eu ouvi. Foi por isso. Eu só acreditei, só creio porque eu ouço. Então, eu dei o ouvido, ouvi as escrituras, ouvi o ensino. E aí, esse ouvir tem a condição de você obedecer. Então, não tem como a gente dizer, eu creio e simplesmente acredito que Jesus é Senhor e eu estou salvo. Não. É condicionado a uma obediência. Porque fica muito fácil de você dizer que você crê em algo. A gente até pode lembrar de uma passagem. Regis, lembra? É Tiago quem diz, né, que até mesmo os demônios creem e tremem, não é? Sim. Então, não está condicionado só simplesmente de você ouvir e dizer que crê. Não, você precisa ouvir, crer e obedecer. E se acreditar, tem a condição de você obedecer. Então, essa é a questão. A palavra só tem valor na nossa vida quando nós obedecemos. Pela obediência, então, tem valor a palavra que foi dita a cada um de nós. Então, tem João 8, 31 a 36, e o versículo 51 mostra bem claro para nós o grande valor da palavra na nossa vida. Nos traz a liberdade de uma vida em pecado, nós conseguimos o perdão de nossos pecados mediante a palavra, a obediência à palavra, e nós conseguimos uma liberdade, né? Ele nos liberta, né, da morte eterna. E só é dessa forma. Agora, alguém quer fazer algum comentário dentro desse ponto aqui? Alguma pergunta? Eu vou colocando aqui o sexto ponto. Ok. Vamos ver, então, esse sexto ponto, como foi a morte de Jesus. E a maioria de nós conhecemos, sabemos, né, como foi a morte. Então, vamos ver, dentro do próprio livro de João, o que ele relata a respeito da morte, para a gente poder, talvez, entender algum ponto que, às vezes, pode ter passado sobre isso, sobre a morte. Então, vamos lá, João, capítulo 10,
um pouquinho mais para frente, versículo 17 até o 18. 2 versículos. João 10, 17 e 18. E aqui é um fato interessante, que muitos acham que pensavam que estavam matando Jesus, ou que seja. A gente vai olhar nas profecias, né, desde o Velho Testamento, de que isso iria acontecer, né? Mesmo que a gente ache que não foi o homem matou, mas tem a ver com a condição, né, de obediência de Jesus. Então, João 10, 17 e 18. Pedi para Meire, você pode ler para nós? Sim. Nos diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Aí. A gente às vezes fica achando, né? O homem matou. Não. Jesus está deixando claro que o quê? Ninguém tira de mim a vida. Sou eu quem dou a minha vida. É interessante porque nós, seres humanos, mesmo que sendo filhos de Deus, batizados, pertencentes ao reino dos céus, nós não temos esse poder de tirar a nossa própria vida e reavê-la. Só Jesus, por ser um ser divino, por ser Deus, tem esse poder. Então, o que a gente vê aqui é que os homens talvez pensaram, né, que estavam matando Jesus contra a sua vontade. Mas não, na realidade, Jesus se entregou voluntariamente. Essa é a verdade que nós vemos dentro da passagem. Jesus se entrega voluntariamente para ser sacrificado. Isso por amor a Deus, por obediência a Deus, que é a mesma coisa que Deus espera de nós agora como filhos, aos que já se entregaram a Cristo. Ele espera que nós sejamos como o próprio Filho dele, obedientes. E como Jesus deixou lá nesses versículos anteriores, o valor da palavra só existe se nós obedecermos. A palavra só tem valor para nós se nós obedecermos. Se nós não obedecermos, não tem valor nenhum tudo aquilo que nós estudamos. Não tem valor nenhum. Ok? Então, esse é o ponto que nós vemos aqui de João, capítulo 10, versículo 17 e 18, né? Que então Jesus se entrega voluntariamente. Ninguém tem o poder de tirar a vida dele. É ele quem entrega a própria vida, e ele, por poder concedido de Deus, ele tem o poder de reaver a sua própria vida. Agora, mais um ponto interessante e importante sobre a morte de Jesus, nós vemos aonde? Em João, capítulo 11, um pouquinho mais à frente, versículo 47 e 48, e depois o 53. Pai, você pode ler para nós? Capítulo 11, 47, 48, depois 53. João 11. 11, 47 e 48. Então, os principais sacerdotes fariseus convocaram o sinédrio e disseram: que estamos fazendo, uma vez que este homem opera muitos milagres? Se o deixarmos assim, todos crerão nele. Depois virão os romanos e tomarão não só o nosso lugar, mas a própria nação. Desde aquele dia, resolveram matá-lo. Aí. O que a gente vê dentro desses versículos, desses três? Os líderes religiosos, então, tinham medo de algo, que era perder suas posições de autoridade. Era isso que estava acontecendo. Eles fizeram reuniões para isso, né? Eles tinham o quê? Receio, medo, né, de perder suas posições de autoridade no meio religioso que a gente vê.
e no caso, no templo. Então, eles não queriam perder o poder, a posição que eles tinham, porque Jesus, com toda a autoridade, falava e as pessoas faziam o quê? Ouviam. Além de ouvir, obedeciam. Eles criam que era assim que, então, acontecia. Jesus, então, ele tinha discípulos, pessoas que seguiam ele. O que é que estava acontecendo? Os líderes estavam com medo, receio, né? Hoje, a gente vê muito isso acontecer. Muitos líderes religiosos com medo, né? Quando aparece alguém e começa a ensinar a verdade. E aí eles têm receio. Tanto é que isso várias vezes acontece com pessoas que querem estudar a Bíblia e, por fim, acabam desistindo por conselhos ou a pessoa, o líder religioso chamando a atenção, né, desses fiéis, né, para que eles deixem de estudar a Bíblia na escola da Bíblia. Então, é uma das situações que nós já passamos e ainda passamos, né, com relação a isso. Mas aí nós temos aqui, mostrando bem claro para nós que eles tinham medo. A popularidade, então, de Jesus ameaçou o quê? Os dois. Então, resolveram fazer algo, que é matar, que é o versículo, então, 53 que nós vimos aí. Desde aquele dia, né, da reunião, eles decidiram fazer o quê? Matar Jesus. E eles vão fazer isso, né? Mas não porque eles querem, é profecia. Jesus vai cumprir a profecia. É porque Deus, ou melhor, Jesus, ele vai se sacrificar. Esse é o ponto. Ok, mais um outro para nós, então, vermos sobre o fato da morte de Jesus. Nós temos agora, lá em João, vamos lá, mais uma passagem. João, capítulo 19, um pouquinho mais à frente, versículo 1 até o 4. Não vamos ler muitos, não, mas esse aqui já, dentro desse ponto aqui, já ajuda. E depois do 9 e o 10. Ok, esses já basta, já dá para a gente entender o que é que então acontece dentro desse ponto aqui da história. Então, João, capítulo 19, vamos abrir lá. Nós vimos que, então, os fariseus, esses judeus, já tramavam, já começavam a tramar a morte de Jesus. E João 19, 1 até o 4. Tiago, você pode ler para nós? Sim. Ok. Então Pilatos pegou a Jesus e mandou açoitá-lo. Os soldados teceram uma coroa de espinhos, puseram-na em sua cabeça e vestiram-no com um manto de púrpura. Aproximando-se dele, diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. De novo Pilatos saiu e lhes disse: Vede, eu trago para vós, para que saibas que não acho nele crime algum. Ok, agora 9 e 10. 11. O versículo 9 e o versículo 10. Entrando de novo na residência oficial, disse a Jesus: De onde vens? Mas Jesus não deu resposta. Disse Pilatos: Não me respondes? Não sabes que tenho autoridade para te soltar e para te crucificar? Disse... Ok. Isso, 9 e 10. O que a gente vê? Obrigado, Tiago. O que a gente vê dentro desse ponto aqui? É o fato final, né, da morte de Jesus, que então ele está à frente ali de Pilatos, e Pilatos diz, né, eu tenho autoridade para tanto matar você quanto dar a vida a você. Bom, ele achava, né, que é assim, e não é como nós vimos aí nas passagens mostrando que quem tem poder sobre a vida de Jesus é ele mesmo. Ninguém mais tem. Então, o que a gente vê é sobre a crucificação e sepultamento de Jesus.
Nós temos umas passagens no Velho Testamento que já vem dizendo para nós a respeito que o significado sobre a morte de Jesus. Lá em Levítico, capítulo 17, versículo 11, ele fala sobre a vida está no sangue. Tá? Então, vamos lá. Dentro desse ponto aqui, deixa eu abrir um espaço para a gente poder ver. Nós vamos, então, abrir lá no Velho Testamento, Levítico, capítulo 17, versículo 11. Ele fala sobre que a vida está no sangue. Velho Testamento, Êxodo, Gênesis, Êxodo, Levítico. Vamos abrir, vamos lá para o Velho Testamento, capítulo 17, versículo 11. Diz assim: porque a vida da carne está no sangue, e vô-lo tenho dado sobre o altar, para fazer expiação pela vossa alma, porquanto é o sangue que fará expiação em virtude da vida. Isso eles já entendiam no passado a respeito do sangue. E o que a gente encontra no Novo Testamento é a mesma coisa. O sangue de Jesus tem poder? Tem. Por meio do sangue de Jesus, nós recebemos o quê? A salvação. Por meio do sangue de Jesus, nós recebemos o quê? A vida. Se não fosse por meio do derramamento de sangue que Jesus fez por nós, nós não teríamos vida. E quem não recebe Jesus, quem não passa pelo batismo, que é como a gente sabe muito bem, que a gente está vendo várias passagens, vai ver mais outras passagens nas próximas aulas, mostrando a importância, né? Quem não recebe Jesus como Senhor não tem vida. E se nós não participarmos dessa morte dele, com relação ao que a gente vê, é o batismo. Nós não temos vida. Então, em Levítico, ele vai lembrar que o sangue tem vida. É por meio do sangue que nós temos vida. Então, por meio do sangue de Jesus, recebemos vida. Por meio da morte dele, nós temos a vida. Se não fosse pela morte dele, não teríamos a salvação concedida ou a vida eterna nos dada por meio desse sangue. E aí nós temos uma outra em Hebreus, capítulo 10. Vamos lá, Hebreus, capítulo 10, versículo... Cadê? Deixa eu ver aqui. Hebreus 10, versículo 1 até o 4. Onde foi que eu coloquei? Deixa eu ver. João 19, do 1 até o 4. É isso. Hebreus é a mesma coisa. Eu já estava confundindo aqui. Eu falei, será que eu coloquei? E depois nós temos versículo 9 e o 10 também. Ok. Vamos lá para Hebreus. Hebreus capítulo 10. Versículo 1 até o 4. Suelen, você pode ler para nós? Posso sim. Pode ler? Pode ler. A lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que
continuamente se oferecem de ano em ano, a aperfeiçoar os que se chegam ao culto. Doutra sorte, não teriam deixado de ser oferecidos, pois, tendo sido uma vez purificados, os que prestam culto nunca mais teriam consciência de pecado. Nesses sacrifícios, porém, cada ano se faz recordação de pecados, porque é impossível que sangue de touros e de bodes tire os pecados. Ok. Então acrescentou: aqui estou para fazer, ó Deus, a tua vontade. Tira o primeiro para estabelecer o segundo. Nessa vontade é que temos sido santificados pela oferta do corpo de Jesus Cristo, feito uma vez por todas. Ótimo. O que é que nós vemos aqui? Para quem conhece um pouquinho sobre a história do Velho Testamento ou do judeu, né? Como é que, então, era realizado a questão de perdão de pecados ou a expiação que a gente vê? Tinha a ver com o que a gente viu aqui logo no finalzinho, no versículo 4, né? Ele fala, né, que é impossível o sangue de touros e de bodes remover pecados. Então, eram feitos sacrifícios, né, com relação a essa situação dos pecados do povo. E aí, o que é que nós estamos vendo aqui? Jesus cumprindo algo que já foi dito lá no passado, que ele faria isso uma vez por todas, que não seria mais necessário. Por quê? Porque essa questão de derramamento de sangue de touros e de bodes para remover pecados, não conseguiria mais fazer isso. E aí, então, ele seria o sacrifício. Por meio do sangue dele derramado uma vez por todas, sem mais necessidade de ter derramamento de sangue de animais com relação a perdão de pecados. Mas o que Jesus está fazendo é isso. Ele seria o sacrifício e seria uma vez por todas a cada um de nós. O derramamento do sangue dele nos traria vida. Então, nós vemos aqui o sacrifício uma vez por todas, dentro desse versículo de Hebreus aqui para nós. Dentro desse ponto aqui, alguém quer fazer um comentário com relação a esse ponto sobre a morte de Jesus, que lembre algum ponto interessante também, queira dizer? Regis? É só a questão mesmo do cumprimento de todo o plano que Deus havia feito, né? Voltando só um pouco à questão da palavra, da importância da palavra também, né? A nossa dependência em Jesus Cristo. Porque no Antigo Testamento, né, a vida dos judeus, dos israelitas, Deus desejava que eles fossem dependentes de Deus. Mas, infelizmente, eles pecaram, eles abandonaram a Deus, eles falavam que eram dependentes, né? eram filhos de Abraão, como no texto que a gente viu, mas Jesus falou, não, vocês não são. Vocês estão mais para filhos do diabo do que para filhos de Abraão, de Moisés. Então, Deus conhecendo toda a trajetória, com certeza Deus já sabe o que vai acontecer conosco daqui 1 hora, daqui 10 anos, daqui 50 anos, Deus sabe. Deus conhece toda a linha do nosso tempo. Então, Deus, sabendo que como o povo seria rebelde, tantos sacrifícios que eram feitos, né, que não poderia renovar o espírito interior das pessoas, porque o sacrifício, né, sempre colocava a culpa no animal, e a pessoa nunca tinha uma mudança interior. Então, Jesus Cristo, né, todo o plano de Jesus veio para isso. Veio para que as pessoas pudessem ter consciência de que o erro dele custou a vida de Jesus, custou a vida do seu filho, do Filho de Deus. E há uma necessidade de uma mudança interior, porque a lei não foi capaz de fazer isso com o ser humano, né? Não foi capaz de fazer essa renovação interior das pessoas. E agora Jesus vem para falar dentro dos nossos corações. Essa é a grande diferença entre a lei e a graça, né? É fazer
com que a mudança venha de dentro para fora, né? E nós precisamos crer, precisamos confiar, ser dependentes totalmente de Jesus e da palavra dele. E com certeza, como você falou, não apenas ouvir, mas praticar. E assim a palavra de Deus vai nos renovar a cada dia. E seremos servos, né, obedientes de Deus. Porque neste mundo, com tanta corrupção, Deus deseja que nós venhamos a brilhar, ser sal, ser luz neste mundo, né? Em meio a tanta escuridão do pecado. Jesus, através da morte, nos livra do pecado, para nos fazer brilhar, né, neste mundo. E assim também iluminar as pessoas que estão ao nosso redor, apontando para Jesus, assim como João Batista fez. Apontava sempre para Jesus. Ele, vocês devem seguir ele. E nós precisamos fazer de igual forma, né? Mostrar o caminho a essas pessoas que só Jesus Cristo tem a salvação e tem a solução para o grande problema que é o pecado, né, do ser humano. Amém. É isso aí. Wellington, quer falar alguma coisa? Fazer um comentário? Sim, eu vi o ponto aí que o Regis falou, né? Da forma de como Satanás mudou a sua estratégia, né? De enganar as pessoas. Nós vimos que tudo que ele queria ali, através dos fariseus, né? Era mostrar que Jesus estava totalmente enganado, né? Com aquilo que ele estava fazendo, naquilo que ele afirmava. E o ponto que a gente vê também é como os mártires, né, morreu ali, né, sendo jogado em uma cova de um leão ali sendo comido, e o tanto que as pessoas olhavam, mas aquelas pessoas estão morrendo glorificando o nome de Deus, né, e ali aumentava as pessoas sendo acrescentadas, vendo aquelas pessoas glorificando a Deus, né, sendo morta ali, mas mesmo assim anunciando a sua fé. E hoje ele mudou sua estratégia, né? O engano dele é que as pessoas acham que, às vezes, obedecer aquilo que o pastor está falando, aquilo que outras pessoas estão falando, e não procura a verdade na palavra. E aí a gente vê que ele mudou as suas estratégias, né? Enganando as pessoas ao ponto delas achar que, se não confessar a Deus, se não se batizar, se realmente não buscar entendimento na palavra, vai acabar sendo enganado. E Jesus fala, um cego guiando outro cego vai acabar caindo no buraco. Então eu vejo esse ponto aí, né? A estratégia que Satanás mudou, né? Enganando as pessoas. Não era mais daquele jeito. Ele viu que matando e o que fez com Jesus foi totalmente diferente. Hoje o engano dele é o quê? É deixar as pessoas no seu acomodismo, de não aprender, de não conhecer, de não buscar, e acha que está fazendo certo e acaba morrendo espiritualmente e morrendo, né, afastado de Deus eternamente. Verdade, Wellington. Muito bem colocado. Bem lembrado essa questão, né, que vocês dois falaram, de transformação. Porque a palavra, ela só faz valer na nossa vida quando ela faz transformação. E a questão bem lembrada sobre o sacrifício. O derramamento de sangue no passado não conseguia fazer essa transformação, né, que é necessário na nossa vida. Então, não adianta nada. Se no passado derramava-se sangue e o povo continuava do mesmo jeito, o pecado continuava tomando conta. E hoje, o que é que parece que acontece também com as pessoas, né, que se dizem religiosas e tudo, né? Eles, às vezes, muitos fazem o ato de aceitação em Cristo, mas a continuação da transformação não acontece. Então, ele para pela metade. Ele faz simplesmente o ato da ideia de aceitar Cristo. Mas ele não dá continuidade num dos pontos que nós vemos isso no ensino de Cristo, e que foi lembrado pelo Reginaldo na segunda-feira, que é o quê? Permanecer na palavra, né? Perseverança. Se você não perseverar nessa palavra que tem poder para transformar a nossa vida, não valeu de nada até mesmo a questão de você passar pela água do batismo. Não tem valor.
Porque o grande valor não é simplesmente o ato de se batizar, passar pelo... Ele é necessário porque é a nossa obediência ao que Cristo está deixando. Mas depois disso vem essa transformação necessária. E ela é contínua, ela não tem fim. Isso é um fato na nossa vida. Ela tem que ser contínua. Lembrando lembrando também de Paulo, igual vocês vão lembrando, né? Isso vai ajudando a gente a confirmar toda a Escritura. Lembrando o que Paulo, né, disse, que ele é desventurado o homem, ele faz uma luta constante. Lembra que ele fala, eu esmurro o meu corpo. Para quê? Para deixar de fazer aquilo que ele fazia, para fazer aquilo que agrada a Deus. Então, se for necessário, esmurre o seu corpo. Lute contra a sua vontade, para fazer a vontade de Deus, para fazer a vontade de Cristo. Ok. Mais alguém? Pai, quer fazer algum comentário? Luísa, Suelen, Tiago, fiquem à vontade. Eu gostaria. Em Atos 2, 38, Pedro, na primeira pregação, né, ele fala, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então, o ato do batismo, sim, eu vejo que é muito importante, né? Ali ele morre o velho homem, nasce da água e do Espírito. E ele recebe este presente. 2 presentes, né? O perdão dos pecados e a presença do Espírito Santo. Sim. E é esse Espírito Santo que vai nos ajudar a sermos cristãos melhores a cada dia. Esse Espírito Santo é que vai ajudar na nossa transformação. Então, eu acho que sem o Espírito Santo a gente não consegue. Não. Ele nos dá essa força, né? Mas ele tem que lutar também. O homem tem que querer, né? Porque a Bíblia fala que não podemos entristecer o Espírito Santo. Porque se ele continuar naquela vida de pecado, aí ele vai entristecer o Espírito Santo e o Espírito Santo pode ser até apagado. Sim. Então, é muito importante esse ato do batismo por causa disso. Mas o homem precisa também exercer a vontade, lutar contra a carne, né? Contra o nosso eu, o ego, a nossa vontade, para que a gente tenha força, com a ajuda do Espírito Santo, fazer a vontade de Deus. Amém. Amém. Ótimo. Obrigado, Luísa. Regis. Só relembrando aqui, né, que veio a passagem lá de Romanos, capítulo 12 também. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo também, Isso. né? Santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Sabemos que o sacrifício perfeito foi de Jesus, para nos libertar do pecado. Mas para que esse pecado tenha, de fato, eu não sei qual palavra que eu poderia usar, surtir efeito, de fato, em nossas vidas, precisamos nós também matar algo. E esse matar algo é matar a nós mesmos, né? O batismo significa, nós falamos isso na segunda, o batismo significa isso, né? A morte e depois a ressurreição. Então, nós vamos nos sacrificar através deste ato no batismo, né? Não que seja um sacrifício difícil, não é. Mas é essa simbologia, né? Essa representação que traz o batismo, né? É esse sacrifício, nós morremos. As pessoas matavam um animal, mas agora nós precisamos morrer através do batismo e renascer. E assim como a Luísa bem lembrou, né, que nós recebemos ali, né, o perdão dos nossos pecados e também a presença, né, a habitação do Espírito Santo em nossas vidas. Este é o sacrifício que nós precisamos fazer. E depois, como Romanos vai ensinar, dia após dia, né, oferecer em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus.
que este é o culto racional. Não é um culto emocional, mas sim um culto racional, pela razão. E essa razão a gente só encontra na palavra de Deus, né? Perfeito. Muito bem lembrado de Romanos, é isso mesmo, né? É um culto racional, não emocional. Nós fazemos porque entendemos, nós agimos porque compreendemos a palavra. Essa palavra, ela tem valor quando nós obedecemos. Aí sim. Então, a morte de Jesus tem valor na nossa vida porque é por meio da morte dele, o sangue dele derramado, é que então nós temos vida. Ok? Bem, o sétimo ponto para nós vai falar sobre como foi a ressurreição de Jesus. E isso nós vamos ver lá na continuação da leitura de João. Vamos lá, João capítulo 20. 20. Vemos que o livro ou o Evangelho de João, ele é completo com relação à vida de Jesus. Quer conhecer a vida de Jesus? Vai para o Evangelho de João, ele vai contar detalhadamente muita coisa que são necessárias para a nossa vida. Então, capítulo 20, versículo 1 até o 21. Deixa eu fazer a leitura rapidinho dessa passagem aqui. Diz assim, João 20, versículo 1 até o 21. No primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu que a pedra estava removida. Então, correu e foi ter com Simão Pedro e com o outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde o puseram. Saiu, pois, Pedro e o outro discípulo e foram ao sepulcro. Ambos corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais depressa do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E, abaixando-se, viu os lençóis de linho. Todavia, não entrou. Então Simão Pedro, seguindo-o, chegou e entrou no sepulcro. E ele também viu os lençóis e o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus, e que não estava com os lençóis, mas deixado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu, pois ainda não tinham compreendido a Escritura, que era necessário ressuscitar ele dentre os mortos. E voltaram os discípulos outra vez para casa. Maria, entretanto, permanecia junto à entrada do túmulo, chorando. Enquanto chorava, abaixou-se e olhou para dentro do túmulo. E viu 2 anjos vestidos de branco, sentado onde o corpo de Jesus fora posto, um à cabeceira e o outro aos pés. Então, eles lhes perguntaram: mulher, por que você chora? Ela, então, respondeu: porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. Tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não reconheceu que era Jesus. Perguntou-lhe Jesus: mulher, por que choras? A quem procuras? Ela, supondo ser ele o jardineiro, respondeu: Senhor, se tu o tiraste, diz-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando-se, lhe disse em hebraico: Rabone, que quer dizer mestre. Recomendou-lhe Jesus, não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai ter com os meus irmãos e dize-lhes: subo para meu Pai e vosso Pai,
para meu Deus e vosso Deus. Então saiu Maria Madalena, anunciando aos discípulos. Viu o Senhor e contava que ele lhe dissera essas coisas. Isso nós vamos até o 21. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, lembrando novamente, primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes, paz seja convosco. E dizendo isso, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então, nós vemos aqui o relato a respeito da ressurreição de Jesus. Então, na ressurreição, Jesus completou o quê? A sua missão. Nós vemos isso no passado, no Velho Testamento, já dizendo as profecias, o que iria acontecer. Até mesmo os discípulos que estavam ali, que foram ver Jesus, ainda não compreendiam a respeito da profecia, né, de que era necessário, até porque Jesus já tinha avisado que no terceiro dia ele iria ressuscitar, mas eles não estavam entendendo ainda essa questão. Então, Jesus completou a sua missão e deu ao homem a esperança de uma vida eterna com Deus lá nos céus. Por meio dessa ressurreição, nós temos a esperança. Então, sem a ressurreição, nossa fé seria o quê? Em vão. Nossa fé não teria valor para nós, seria em vão. Permaneceríamos, então, em nossos pecados. E os cristãos seriam falsas testemunhas e os mais infelizes de todos os homens. Que a gente pode dizer isso lembrando da passagem de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 12 até o 19. Bom, para completar, Reginaldo, faz a leitura para a gente, então. 1 Coríntios, capítulo 15, falando sobre essa esperança que nós temos. Então, lá em 1 Coríntios, deixa eu até anotar aqui para vocês poderem ler. Do versículo 1 Coríntios, capítulo, deixa eu pegar aqui para não... Capítulo 15, versículo 12 até o 19. Ah, tá. (12 ou 19? Isso. Ok. Diz assim, ora, opa, deixa eu pegar outra versão aqui. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos, se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mais que isso, seremos considerados falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, inútil é a fé que vocês têm, e ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Ótimo. Lendo na outra versão, a outra versão diz assim, que a gente conhece, né, já bem, no 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a essa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Então, a nossa esperança está baseada na ressurreição de Cristo. É por isso que nós confiamos, porque acreditamos que Cristo ressuscitou. E é por meio dessa ressurreição
que a nossa esperança é verdadeira e que a nossa fé é verdadeira e que então nós obedecemos porque cremos em Cristo. Alguém quer fazer algum comentário, algum acréscimo dentro desse ponto, desses versículos que nós lemos aí? Ô Carlos, eu lembrei da passagem de 1 João. Ah, sim. Está lendo João, né, o Evangelho de João, mas a primeira carta de João, mais lá no finalzinho da Bíblia, capítulo 3, eu achei interessante que é a esperança que nós temos, como nós estamos falando sobre essa esperança. 1 João, capítulo 3, versículo 1, diz assim: Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, pois o veremos como ele é. É a esperança que nós temos, né? Pois nós veremos Jesus como de fato ele é, glorioso. E tem tantas passagens, né, que acho que Paulo mesmo vai falar, eu acho que é em Coríntios mesmo, que os nossos corpos, né, serão transformados, né? Serão corpos gloriosos, né? Essa é a esperança que nós temos. Assim como Jesus Cristo ressuscitou e está no céu, essa é a esperança que nós temos. Como essa passagem, se a nossa esperança se limita somente a este mundo, a esta terra, somos infelizes. Infelizmente, o que nós vemos muito hoje são teologias da prosperidade, né? Teologias das bênçãos, de que vamos conquistar isso, vamos receber aquilo, mas pouco se fala sobre a eternidade, sobre o céu. Essa é a nossa esperança, né? A nossa esperança não está no dinheiro, não está no nosso carro, na nossa casa, no nosso trabalho, não está em bens materiais, que infelizmente hoje muitos pregam, né? E acabam seduzindo as pessoas com isso, com uma esperança falsa aqui. Mas a nossa esperança ela é eterna. E a gente precisa confiar em Jesus Cristo, sabendo que, obedecendo e permanecendo na palavra, nós seremos como ele, o veremos como ele é, teremos os nossos corpos transformados e viveremos eternamente com o Pai. Essa é a esperança que nós temos e precisa ser, né? Correto, perfeito. Muito bem colocado. Bem, eu quero aproveitar sobre esses comentários, vamos ver o que foi a reação, então, desses discípulos com relação a tudo isso que está acontecendo. Então, vamos lá. Na continuação de João, capítulo 20, vamos lá. João, capítulo 20, versículo 24 até o 29. Vamos voltar lá. João, vamos ver como que foi essa reação deles a tudo isso que estava acontecendo. João, capítulo 20, versículo 24 até o 29. Eu vou pedir para Meire, pode ler para nós? Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele respondeu: Se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e ali não puser o dedo, e não puser a mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados 8 dias, estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos, e Tomé com eles. Estando as portas trancadas, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco.
E logo disse a Tomé: põe aqui o dedo e vê as minhas mãos. Chega também a mão e põe no meu lado. Não sejas incrédulos, mas crente. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, é Deus meu. Até o 28, né? Não, até o 29. 29, isso. Respondeu-lhe Tomé: Senhor, Deus e Deus meu. Disse-lhe Jesus: por que me viste, creste? Bem-aventurado os que não viram e creram. Amém. Está vendo que é completando essa ideia que a gente tem sobre a esperança. Porque, como Hebreus fala, né, como os apóstolos mesmo mostram, esperança que a gente vê não é esperança. Paulo fala sobre isso. Esperança que a gente vê não é esperança. Como que você espera algo que você vê? Então, o mundo fica esperando algo que daquilo que ele vê. Então, essa esperança não nos traz vida eterna. Essa esperança, ela nos leva a esse entendimento que somos os mais infelizes. Por quê? Porque esperamos algo que vemos. Mas aí o que a gente vê aqui, Jesus deixando claro, mostrando aqui, bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados, felizes são esses que não viram e creram. A palavra tem que surtir efeito na nossa vida? Tem. Nós só conhecemos Jesus por meio da palavra. E se nós não acreditarmos nessa palavra, ela não vai fazer efeito em nossa vida. Nós não teremos Cristo em nossa vida. Se essa palavra não surtir efeito no sentido de transformação, significa que a nossa crença foi inválida, né? A nossa crença, ela não é verdadeira. Crer sem obedecer não é crer, conforme a própria palavra nos mostra isso. Então, qual é a reação que a gente vê dos discípulos? Muitos ainda não acreditavam o que estava acontecendo, como nós vemos aí o próprio Tomé e Jesus, conhecendo os corações e a mente, sabia, na hora que ele entrou, falou, olha, vai ser um choque para todos, mas alguém vai ter que... eu vou precisar fazer com que alguém acredite. Então, eu vou ter que mostrar. Mais uma vez, Jesus mostra, né, em sua vida a verdade, né, de tudo aquilo que ele já tinha dito. E eles, então, aí confirmam, né, os discípulos confirmam a veracidade de tudo aquilo que Jesus já tinha dito a eles, né, das profecias do que iria acontecer, lembrando do que já foi dito no passado, no Velho Testamento. E muitos judeus conheciam, né, a respeito dessas profecias, né, da vinda de Jesus. Mas é incrível, porque tudo aquilo estava acontecendo com eles. Talvez nós ali, naquele momento, talvez tivéssemos as mesmas atitudes, né, dos discípulos. Mas o que é que Jesus está dizendo logo no final, né? Bem-aventurado, felizes são aqueles que não viram, mas creram. Essa é a reação que Deus espera de nós, né? Essa é a reação. Então, cada vez que nós aprendemos de sua palavra, o que é que nós precisamos fazer para mostrar que nós acreditamos em Cristo? Obedecer. A esperança dele é que nós obedeçamos às palavras que ele deixou para nós. Essas palavras nos fazem efeito, devem fazer efeito em nossa vida. Bem, a gente pode ver outras passagens também, mas vamos lá, mais um outro ponto aqui para a gente, o 9. Teríamos até 1 Coríntios 15, 5 e 6, ele completaria esse ponto, né, da reação dos discípulos. Mas vamos agora continuar na leitura de João. E por que João escreveu esse evangelho? Por que será que ele escreveu, né, esse livro? Então, vamos lá. Porque João, né, o apóstolo, este livro,
nós vemos a explicação dele aonde? João, capítulo 20 ainda, e versículo 30 e 31. Luísa, você pode ler para nós? Posso sim. Diz assim: na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. Amém. Obrigado, Luísa. Perceberam qual é o fim da carta ser escrita? Né? Foi registrado para que creiamos em Jesus, né? Que ele é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhamos algo que é a esperança de Deus para cada um de nós. Tenhamos vida em seu nome. Então, João sabia que os sinais de Jesus não seriam repetidos para sempre. Ele sabia. Tanto é que, então, ele aproveita para escrever. Então, ele registra somente parte da vida, né, de Jesus para os leitores, para nós, para que pudéssemos o quê? Crer em Jesus. Crer que Jesus é o Cristo, né, o Messias, o Filho de Deus. Agora, imagina se João, então, escrevesse todo o relato da vida de Jesus. Como ele mesmo diz, né? Muitos outros sinais e não estão escritos nesse livro. Então, há vários outros. Seriam escritos vários e vários livros para relatar, mesmo que sejam poucos 3 anos ali, que a gente pode dizer, da vida de Jesus, do ministério dele, do trabalho dele, logo então após o batismo de Jesus, né, ali com João Batista. Então, só há salvação em nome de Jesus. Jesus é a única resposta para o quê? Para os nossos pecados. Como nós temos aí o título, né, de nossa aula. Jesus, a única resposta para o maior problema da humanidade. Então, nós podemos ver João, deixa eu pegar aqui mais duas passagens para a gente encerrar esse ponto e a gente abrir aí para a gente poder fazer alguns comentários de nossa lição. Então, João, capítulo 14, versículo 6, e também Atos 4, nós vamos voltar lá em Atos também, versículo 12. Eu vou pedir para a Suelen ler João 14, 6, e o Tiago ler para nós Atos 4 e 12. Vamos lá, João 14, 6. Pode ler? Sim. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Ótimo. Então, o que é que está dizendo para nós aqui? Jesus é o quê para nós? Ele é o caminho. Ele é mais alguma coisa? Ele é a verdade. E ainda tem mais alguma coisa ainda? Sim, né? Ele é a vida. Nós só temos vida por meio de Cristo. Se alguém disser que é algo diferente disso, não compreendeu a vinda de Jesus. Não compreendeu a morte de Jesus. Aí nós temos também lá em Atos 4 e versículo 12. Tiago. Em nenhum outro há salvação, pois também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devemos ser salvos. Amém, amém, Tiago. Então, já deixa claro para nós, não há outro nome, não há outra pessoa
que a gente possa dizer que nós seguimos. Não há pastor nenhum, não há missionário, não há ninguém que possa substituir o poder de Jesus. Não há ninguém que tenha o poder de Jesus. Não há ninguém que possa dizer que é por meio dele que você recebeu a salvação. Não. É só por meio de Jesus. E não há salvação em nenhum outro, mesmo que alguém diga que eu sou o Jesus, que até já apareceu vários, né, dizendo que era Jesus aí, que ainda parece que há um ainda vivo que diz que é o Henri Cristo, né? Mas não é. Então, como Jesus deixa claro, bem-aventurado, feliz aquele que não viu e creu. Porque depois que Jesus foi para o céu, os apóstolos deram continuidade ao trabalho. E eles deram continuidade, passaram adiante para os discípulos, e esses discípulos passaram para outros e para outros, até chegar em quem? Em nós. Nós fazemos o mesmo papel que os apóstolos, que os discípulos. Não temos o papel dos apóstolos, só bem lembrado e colocado. Não recebemos, né, o poder que os apóstolos receberam por meio do Espírito Santo. Até isso a gente só vai ver nos finais, né, nas nossas aulas. Temos 3 aulas aí para poder dizer sobre o Espírito Santo, o poder que o Espírito Santo concedeu a alguns homens, e não foram todos, e teve fim. Lembrando, mais uma vez, tudo tem um propósito? Tudo tem um propósito. Os milagres de Jesus tinha propósito? Tinha. E depois, encerrou? Encerrou. E aí? Nós vemos que os apóstolos também tiveram poder? Tinham propósito. E era tudo para confirmar o quê? A palavra. A palavra foi escrita naquela época, né, que eles estavam realizando os milagres, vamos colocar assim. Ainda não. Né? Até Paulo fala, ainda não tinha sido completo. E aí, quando foi completo, então, tudo aquilo, então, cessaria. Isso tudo nós vamos ver na continuação, né, na continuidade das nossas aulas, que então vai explicar né, essa situação, essa construção da história, né, que nós precisamos entender sobre a vida de Jesus, né, e a importância de receber Jesus como Senhor. E esse é o que a gente diz, esses são os fundamentos básicos da fé que nós temos em Cristo. Essa é a base que nos sustenta a nossa vida para uma vida eterna. Amém. Fiquem à vontade, querem fazer algum acréscimo, podem fazer, querem fazer alguma pergunta, podem fazer. Regis, pai, oi, mãe. Sim, estava lembrando aqui no início do Evangelho de João, quando ele diz que o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo é a palavra. E é a mesma coisa hoje. Eu, pelo menos, entendo assim. Se estiver errado, você me corrige. Que a palavra precisa habitar em nós para que ela tenha esse poder de transformação, esse poder de vida, de ressurreição, ainda em vida, porque nós morremos para nossos pecados e vivemos para Cristo. Agora não somos mais o nosso eu, mas sim o Cristo vivo vivendo em nós. Amém, é isso mesmo. Tem uma parte. Pode falar, pai. O povo costuma falar mal do Tomé, né? Ah, você é o Tomé, você só acredita que vê. Né? E não é assim. Se a gente olhar na Bíblia, os outros apóstolos acreditaram, porque Jesus mostrou, irmão. Se Jesus chegasse lá e ficasse quieto, eles iam fazer igual a Madalena fez. Você é o jardineiro? Pai, Madalena ficava com ele 24 horas por dia seguindo. Sim. Então, Jesus tinha um propósito. Era mostrar para aqueles homens o quanto eles eram ainda falhos.
Então, quando Tomé falou, mostra minha mão, mas antes disso, quando Jesus apareceu para os outros lá, ele está dizendo, ao cair da tarde, naquele dia, o primeiro dia de semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, com medo dos judeus, veio Jesus e pôs-se no meio dele e disse, paz seja convosco. Dizendo isso, lhe mostrou as mãos. Os apóstolos não pediu para eles mostrar a mão. Até aí, eles ficaram assustados. Quem é esse? Aí ele falou, paz, irmãos. Aí ele mostrou a mão. Aí eles acreditaram. Então, a gente tem o costume de falar assim, querer falar do Tomé. Mas o Tomé, ele fez o que é natural. Sim. Isso para nós hoje é a fé. Eles mostraram para nós aqui, se deixou escrito, não é que o Tomé era um homem fraco, falta de fé. Era normal naqueles dias para eles. E para nós hoje, nós acreditamos. Nós lemos aqui e nós acreditamos. Que nós não precisamos ver a mão de Jesus, porque eles já viram. E eles falaram que viu. E nós acreditamos nisso que eles estão falando aqui, que eles viram. Então, a nossa fé é, os apóstolos viram a mão de Jesus e viram que ele é o Senhor. E ele ressuscitou. Então, com essa fé, nós vemos na palavra, nós acreditamos também. Verdade, pai, é isso mesmo. Às vezes a gente quer ficar fora dessa situação, né? Não, eu não sou como Tomé. Mas é interessante porque Jesus, ele entra, ele adentra ali no meio de todo mundo e ele já faz o sinal, já mostra. Por quê? Porque ele sabia, ele conhece a mente, ele conhece o coração das pessoas. E era necessário? Sim, era necessário, porque senão Jesus não teria feito isso. É bem lembrado isso. Jesus não precisava ter mostrado a mão, né? Mas ele mostrou. Sim. É interessante, sim. Ô, Carlos, só reforçando até mesmo a ideia que a Ivone colocou, né? Sim. Que a palavra precisa habitar em nós. E aí eu lembrei da passagem lá de Tiago, né? Capítulo 1, versículo 21. Portanto, livrem-se de toda impureza moral e da maldade que prevalece, e aceitem humildemente a palavra implantada em vocês, que é poderosa para salvá-los. Então, com certeza, a palavra foi implantada. Aquilo que é implantado está dentro, né? E ela precisa florescer como uma semente, ela precisa florescer, ela precisa dar os frutos, né? Então, precisamos também deixar que essa palavra floresça em nossas vidas e que ela se torne de fato aí poderosa para nos salvar, né? E ela é. A gente precisa confiar. Verdade. Só completando, só completando essa ideia, então a palavra, dentro dessa ideia que você está colocando, para nós é o quê? Seria como se fosse o enxerto, a terra, as vitaminas que você precisa dar para a planta para que ela floresça, para que ela cresça. E se você não der alimento, que seria a palavra, né, que a gente lembra aí da mãe falando sobre isso, você não consegue produzir fruto, porque o alimento você está deixando de receber. Mãe? Sim, a ideia é que o irmão Reginaldo, né, complementando, a palavra ela precisa habitar em nós. Ela habitando em nós, a transformação vem gradativamente, porque o Espírito de Deus, ele vai fazendo esse trabalho em nós, desde que a obediência à palavra, e não só o crer, como você falou no início. Sim. Precisa obedecer. A obediência, ela traz a transformação. E lembrando que o apóstolo Paulo falou em Romanos, se você quer experimentar qual seja a boa e perfeita vontade de Deus, você precisa entrar nesse processo de obedecer a palavra, mesmo que no momento você não entenda todas as circunstâncias que estão acontecendo, porque muitas pessoas, eles querem entender para obedecer. Não necessariamente você precisa entender. Sim. Você precisa obedecer. Ter fé e obedecer.
Wellington, você levantou a mão aí, pode dizer. Então, muito bons comentários, a gente aprende bastante, né? E o texto que eu queria compartilhar é lá em Filipenses 2, que diz assim, né? Se por estarmos em Cristo, se nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma... Me perdi aqui. Se por estarmos em Cristo, que temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, né, complete a minha alegria, né, e tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só Espírito, uma só atitude. Então, o que mais chama a atenção, né, de estarmos em Cristo, é nós reconhecermos que também éramos imperfeitos e como Tomé ali, né, tinha dúvida, ele chegou até Jesus e pediu, e Jesus, com toda a humildade, mostrou a ele, né? E se nós estamos em Cristo, como nós estamos em Cristo, tentando passar alguma motivação, alguma exortação para as outras pessoas, nós temos que ter essa mesma atitude, esse mesmo pensar. Né? E o que mais me chamou a atenção na Igreja de Cristo é que não temos a sombra de dúvida. Um fala uma outra coisa, o outro fala outra. Nós estamos tentando passar aquilo que está na palavra, o mesmo Espírito, o mesmo amor e a mesma salvação, né, que Jesus nos trouxe há 2000 anos atrás. E é isso que temos que passar, tentar enxergar os defeitos, né, das pessoas e não somente enxergar os defeitos, mas tentar mostrar que eles precisam estar em Cristo, o mesmo pensar, com a mesma atitude, não com o mesmo, nós temos as nossas qualidades, você tem a sua qualidade, mas a gente tem que enxergar que as pessoas que estão conhecendo a Jesus, pode estar como Tomé, precisa ver um ponto diferente para acreditar. E se nós tivermos o mesmo pensamento, a mesma atitude, com certeza vamos alcançar a pessoa que está em dúvida. Então, é só esse comentário aí. Amém, irmão. É isso mesmo. Só lembrando, né, desses comentários todos, né, lembrando sobre a palavra, tudo, como é que você está em Cristo para fazer valer? É só na palavra. Então, não é simplesmente você dizer que tem Cristo no coração, ou até mesmo que você passou pelo batismo, né? E aí não há uma transformação, não há a produção de fruto, bem lembrado do resto, porque a gente vai lendo as passagens, elas vão complementando, é o que o Wellington falou, né? A gente vai juntando conhecimento, todo mundo falando a mesma coisa. Então, a gente não está aqui para falar coisas diferentes, estamos aqui para falar a mesma coisa. E a mesma coisa que Cristo já deixou para a gente. Vocês precisam produzir fruto. Vocês estão em mim? Sim, estamos. Então, produza fruto. Se vocês não produzem fruto, o que vai acontecer? Num dos comentários que nós tivemos, né? Foi a Luísa quem falou, você apaga o espírito? Então significa que a luz que há em você apagou? Apaga sim. Você deixa de brilhar? Deixa de brilhar. E aí a ausência de quê? De luz. Você está nas trevas. Você está nas trevas novamente? Por quê? Porque existe ausência da luz. A luz não está habitando em você pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vai fazer com que você renove a sua vida dia a dia, mas por meio da palavra. É por meio da palavra. A palavra faz parte da sua vida? Faz. Então, significa que a sua vida brilha. As pessoas, lembrando o Wellington, né? As pessoas reconhecem você? Reconhecem, mas reconhecem você como? Como luz, como filhos da luz. É assim que devemos ser. Mais alguém? Algum comentário? Emerson, lembrando, Emerson entrou aí, né? Paz, bom te ver aí. Entrou aí próximo das 9 horas aí. Amém, irmãos, graça e paz. Cheguei um pouco atrasado aí, mas estamos aí. Que bom.
Alguém tem alguma pergunta? Ou algum comentário a mais aí que queira fazer, fique à vontade, tá? Ô, Carlos, talvez uma pergunta, mas não precisa responder, cada um responde para si. Eu estou verdadeiramente em Cristo, né? De acordo com todas essas passagens aí, para a gente analisar. Sim. Eu estou de fato em Cristo? Como foi a minha conversão? Fazer essas perguntas para si para ajudar se realmente está ou não, né? Como foi a minha conversão? Como foi o meu batismo? Como foi o meu entendimento? Está de acordo com a palavra? E as pessoas precisam responder, né? Cada uma precisa avaliar a situação e entender se de fato essa pessoa está de fato pertencendo a Cristo, né? Verdade, bem colocado. A gente precisa se perguntar, precisa aprender a avaliar a própria vida, né? Para a gente saber se a gente está de acordo ou em desacordo com a palavra. Porque é a palavra quem vai dar direção, não vai ser outra coisa. Não é ideia humana, é a palavra quem vai nos dar a direção, se a gente está no caminho certo ou não, se a gente está vivendo na luz ou está vivendo nas trevas. Se somos escravos do pecado ou somos servos de Cristo, né? Então, bem... Oi, mãe. Lembrando, lá em 1 Coríntios, que a gente sempre lembra na ceia, Paulo fala, examine-se a si mesmo. Se cada um dos servos de Deus examinar a si mesmo, eles vão aprendendo essa prática de obedecer e a transformação, ela vai vindo. Bem colocado, mãe. É isso aí. Vai ser dessa forma mesmo. Agora, deixa eu fazer uma leitura, né? Para a gente, quase já chegando aí ao final, mas em Mateus, vamos abrir lá em Mateus, capítulo 10, versículo 32 e 33. Mateus 10, 32 e 33. Diz assim: portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai, que está nos céus. Bem, o ponto é, você tem coragem o suficiente para confessar o nome de Jesus diante das pessoas? Aquele que já confessou diante dos homens, parabéns. Continue perseverando, lembrando da palavra que a gente falou bem em segunda-feira, perseverança. Perseverar na palavra, não tem de outra forma, tem que ser na palavra. Mas aquele que ainda não aceitou Cristo, não passou pelo batismo, será que você tem coragem o suficiente de aceitar, de confessar Cristo diante das pessoas, diante dos homens? Por que ele está falando? E por que essa pergunta? Porque é o que ele diz bem claro para nós. Ele vai confessar a cada um de nós, eu confessarei diante do Pai. Mas se nós não confessarmos diante dos homens Cristo em nossa vida, ele vai negar. Ele vai negar. Então, temos uma ação a ser feita e uma reação contrária se nós não obedecermos. Então, a ação é que, se nós aceitarmos, se nós confessarmos Cristo, nós temos vida e vida em abundância com Cristo. Agora, se nós negarmos ele diante das pessoas, diante dos homens, nós
seremos negados diante do Pai no dia do julgamento. É algo que a gente precisa parar, refletir, analisar sobre nossa vida, tanto uma vida diante de Cristo, para aquele que já aceitou, e como é que está a nossa vida e como é que a gente quer que a nossa vida esteja daqui para frente, para aquele que então ainda não aceitou. Bem, a aula que vem, semana que vem, nós vamos falar sobre o reino dos céus. É um assunto que, para muitos, desconhecido, ou talvez para muitos conhecido, né? E alguns talvez fiquem achando algo sobrenatural com relação ao reino dos céus. Mas nós vamos ver o que é que a Bíblia, porque a resposta nós vamos encontrar na Bíblia. Aonde é que está esse reino dos céus? Ele já veio, vai vir, está entre nós, como é? O que a Bíblia fala para nós a respeito disso? Porque o mundo religioso traz várias ideias, mas é a ideia bíblica? É aquilo que Jesus falou? Ou é uma ideia humana, algo fora do normal das instruções bíblicas? Então, nós vamos verificar isso também. Bem, alguém mais quer fazer algum comentário final, algum esclarecimento? Nós estamos aí, já vamos terminar um pouquinho cedo hoje, 9h15, né? Estamos dentro do nosso tempo. Se ninguém mais... Oi, Regis. Eu vou só terminar aquele meu raciocínio que eu falei para fazer a pergunta, né? Eu estou em Cristo, de fato. Eu digo até mesmo por uma experiência, né, que eu tive. A gente falou, às vezes a gente fala, né, sobre experiências, bagagens espirituais, né? Sim. Quando a primeira experiência que eu tive, quando eu me batizei, eu não foi para pertencer a Cristo, mas foi para pertencer a uma denominação, porque eu recebi até uma carteirinha. E se eu não tivesse aquela carteirinha, eu não poderia nem tomar ceia. Então, eu precisei avaliar a minha experiência, se ela estava de acordo com Cristo, com a Bíblia, ou não. Então, eu tive que mudar. Não, está errado. Eu preciso pertencer a Cristo. Então, a gente precisa sempre fazer essa pergunta. Eu estou, de fato, eu estou realmente pertencendo a Cristo? Eu pertenço a Cristo? Ou eu pertenço a uma placa, a uma denominação? Na Bíblia, a gente não vê nenhuma denominação, mas a gente vê a igreja que Jesus comprou com seu próprio sangue, né? Então, essas perguntas a gente precisa fazer. Bem colocado. Isso a gente vai lembrar da Luísa, né? A Luísa comentou sobre Atos 2:38. Deixa eu só completar, porque só para completar esse pensamento, que fala sobre qual o verdadeiro propósito do batismo. E se não for da forma correta, ele foi, então, da forma errada. Não teve o propósito correto. Então, o que é necessário ser feito para aquele que, então, não foi batizado no propósito correto? Então, em Atos, capítulo... Deixa eu pegar aqui. Atos 2:38. Diz assim: Respondeu-lhe Pedro: Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, para a remissão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Lembrando que a Luísa lembrou essa passagem, e bem lembrado. E é dentro desse propósito. Tem 2 pontos importantes aqui. E se você não está dentro desses 2 pontos importantes, então precisa rever e precisa tomar a atitude de ser batizada de forma coerente com a Bíblia, de forma coerente com a palavra, e não de forma coerente com o que alguém ou uma religião disse, uma denominação, o que seja, um pastor, o que seja, né? Se não estiver dentro do propósito correto, que é o quê? Você batiza para remissão de pecado. É o primeiro, remissão de pecado. Não é para entrar na igreja, não, ou receber a carteirinha de participante, aí igual o Regis lembrou, né?
é remissão de pecado. E o segundo, receber o presente divino, gratuito de Deus, que é o Espírito Santo. A presença do Espírito Santo em sua vida. E aí a gente vai falar muito sobre o Espírito Santo. Ele é o selo, é a garantia, é a marca de que você é, como a gente leu aí das passagens, né? O Reginaldo lembrou das passagens. Você agora é o quê? Um filho de Deus. Mas você só se torna filho quando? Quando você aceita o filho dele. Se não for pela aceitação do filho dele, você não se torna filho de Deus. E é dessa forma que nós temos a resposta desse grande problema na nossa vida, sobre o pecado. Se não recebemos a remissão de nossos pecados por meio de Jesus, nós não temos vida. Nós não temos a presença do Espírito Santo em nossa vida. E é somente por meio dessa forma. Bem, alguém mais? A gente pode, então, encerrar, fazer uma oração, agradecendo a cada um novamente por ter participado conosco mais uma vez e ter compartilhado aí as leituras, compartilhado os comentários, né, e que nos ajuda muito, muito, muito no crescimento que cada um de nós precisa. Vamos fazer, então, uma oração? Vou pedir para... Pai, você pode fazer a oração para nós encerrarmos nossa aula? Sim. Senhor nosso Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado, Senhor Deus, por essa aula, onde nós conhecemos mais o Teu Filho Jesus, que é Senhor e Salvador, e nesse conhecimento colocamos em prática a nossa vida, Senhor Deus, em servir o Senhor. Obrigado, Pai, por esses assuntos bons que nos ensina, Pai, a obedecer a Tua Santa Palavra. Abençoe todos que estão ouvindo, que estão participando, que cada um, Pai, possa ter no seu coração a vontade de servir o Teu Filho Jesus, de acordo com a vontade dele, nunca a nossa vontade. Obrigado, Pai. O Senhor deu um restante de semana muito bom para todos. Que todos, Pai, durante a semana possam refletir no que é conhecer o Teu Filho Jesus. E esse conhecimento vem através da Tua Palavra. A Tua Palavra é a verdade, a Tua Palavra é vida. Obrigado, Senhor, por isso. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. 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 Antes de nós nos despedirmos, deixa eu passar não é um recado, mas algo que aconteceu, né? Ontem, até mesmo ontem, a gente estava comentando aí entre os irmãos. Nós tivemos ontem o batismo do Fausto. O Fausto, ele é namorado da Ana Paula, que fazia aula com a gente na quarta-feira, que foi para segunda-feira, junto com a Mila. Eles são lá de Terenos, Mato Grosso. E aí, o Fausto, que é namorado, que assiste às aulas, ele já teve um início dos estudos, né, com o nosso irmão... aí, ó, eu anotei, depois eu mesmo... Reginaldo, lembra o nome? Fonseca. Ai, é duro, né? Fonseca, nosso irmão Fonseca. Nosso irmão Fonseca foi o início do trabalho, fez o início do trabalho, e Deus levou ele para o céu. Já está em descanso lá com ele. Fez a parte dele, né? O tempo dele em vida aqui, ele serviu a Cristo, e graças a Deus, amém por isso. E aí, nessa continuidade, depois do Fonseca, veio a Escola da Bíblia. E aí confirmou mais ainda o que o Fausto aprendeu sobre a verdadeira vontade de Cristo. Então, ontem ele decidiu, ou melhor, anteontem, ele decidiu, falando com a namorada, que ele precisava batizar e era urgente. E aí, então, nós conversamos com o nosso irmão lá em Campo Grande, o Luiz. O Luiz saiu de Campo Grande e falou assim, não, antes do Fausto sair para a viagem, que ele faz viagens, né, de trabalho, ele falou assim, não, ele tem que ser batizado antes de continuar a sua vida. E ele saiu lá de Campo Grande, foi para Terenos, encontrou o Fausto e falou, Fausto, vamos batizar hoje mesmo. Não vamos esperar mais. Vamos garantir, né,
a sua entrada no reino dos céus, que é o que a gente vai falar amanhã não, semana que vem, na aula, né? E aí, então, um comunicado importante, bacana, né, de grande festa nos céus que nós tivemos, de mais uma alma se rendendo a Cristo, que é o Fausto. Amém. 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 Glória a Deus. Depois Glória a Deus pelo trabalho. Amém. Depois eu compartilho com os alunos da escola, né, no grupo, as fotos. A Ana Paula está mandando para mim, e aí eu compartilho com vocês e no grupo dos irmãos aqui também. Gente, muito obrigado. Luísa, obrigado. Wellington, obrigado. Suelen, Tiago, Meire, Emerson, mãe, pai, obrigado pela presença de vocês mais uma vez. Amém. Obrigada, Caco. Boa noite a todos. Amém. Boa noite a Muito todos. obrigado a Graças vocês. a Deus. Graça e Amém, paz a Boa amém. noite para todos. Uma boa semana. Amém. Bom descanso. Wellington, um abraço. Amém. Boa noite. Amém. Uma boa semana para todos. Vou desligando aqui as nossas telas. Gente, bom descanso a vocês. Deus abençoe a todos. Amém. Boa noite. Amém. Desligando, então. 3, 2, 1.